Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje, na verdade, ao longo dessa semana, a gente vai descobrir quanto eu consigo ler aí ao longo dos dias. Saiu um vlog anteriormente aqui no canal com o quanto eu consigo ler em um dia especificamente. Só que cada dia é diferente. Nem todos os dias eu leio a mesma quantidade de páginas, nem todos os dias eu consigo ler alguma coisa. Então a gente vai ver agora como que isso funciona ao longo da semana inteira. Como eu disse no vlog anterior do quanto eu conseguia ler em um dia, lá no Catarse sai um vídeo mensal com o quanto eu consigo ler por dia ao longo de todo o mês. Então eu resolvi trazer essas duas versões aqui mais reduzidas pro canal, só pra vocês teriam um gostinho dessa rotina também, do que acontece aqui no dia a dia, o quanto eu consigo ler. E acontece que hoje já é quarta-feira. E assim, segunda-feira foi o dia que eu gravei aquele vlog do quanto eu consigo ler em um dia. E ontem, na terça-feira, foi um dia assim que eu passei basicamente o dia inteiro com dor de cabeça, então eu não li quase nada. E aí, consequentemente, não consegui vir aqui iniciar esse vlog e atualizar das leituras. Então hoje eu vou atualizar sobre segunda e terça, e aí daqui pra frente eu pretendo atualizar diariamente. Esse vlog não vai ser aquele que tem muitas cenas bonitinhas, assim, porque aqui o negócio vai ser mais objetivo. Então vamos começar com segunda-feira, que eu consegui ler 100 páginas de A História Secreta. Era a minha meta do dia, essas 100 páginas. Não é a minha meta ler 100 páginas por dia. Aqui tem as metas, né, de cada dia, não sei se dá pra ver, tá bem clarinho. Então, a quantidade de páginas varia bastante, porque eu acho que eu fiz por capítulo, e tem uns capítulos que são maiores que outros. Inclusive, essas 100 páginas deram só 2 capítulos. Pois é, o primeiro capítulo tinha 42 páginas, e o segundo tinha, o quê? 58 pra dar 100? Por aí. Então eu consegui cumprir a minha meta de A História Secreta na segunda-feira. Aí depois, a outra leitura que eu fiz foi O Vermelho e o Negro. Eu li 33 páginas desse livro. A minha meta era terminar a parte 1, que eu não terminei, mas pretendo terminar hoje. E aí, esse foi o saldo da segunda-feira, 133 páginas. Queria ter lido muito mais, como vocês viram lá no vlog. Eu tinha muitas outras leituras pra fazer, mas acabei não conseguindo. E tá tudo bem também. E aí ontem, no dia 6, como eu falei, foi um dia que eu passei aí boa parte do dia com dor de cabeça. Eu li só depois que a dor passou, e aí eu iniciei a minha leitura de Lolita, que é o nosso clássico do mês de agosto, lá no clube de leitura. E eu li 23 páginas. Apenas. Por mais que essa edição seja pequenininha, a diagramação dela não é lá essas coisas assim muito boas, sabe? E eu também tô tentando não ler correndo pra poder absorver, assim, um pouco da história, né? Não é uma história tão leve que dê pra ler rápido. E também quem tá com pressa. Então, como eu disse, hoje é quarta-feira. Agora são 7 e pouquinho da manhã. Vou iniciar as minhas leituras do dia enquanto gravo um vlogzinho. E 2, na verdade. E aí eu volto no final do dia, ou no dia... É melhor voltar no dia seguinte, né? Com uma iluminação, assim, luz do dia decente. Então eu volto amanhã pra gente atualizar quantas páginas eu consegui ler hoje. Much later. Uma semana se passou. E agora nós vamos descobrir o quanto eu li ao longo dessa semana que passou. E eu já adianto para não criarem expectativas, porque essa semana foi tão caótica que o meu objetivo de vir atualizar esse vlog diariamente não se cumpriu. Então eu estou aqui para atualizar uma semana inteira de leituras e conversar um pouco sobre o que aconteceu e minhas expectativas e a realidade. Então essa primeira semana do mês... Na verdade, não foi bem a primeira semana, né? Porque o mês começou ali no meio de uma outra semana. Mas essa primeira semana oficial, apenas do mês de agosto, era uma semana que eu pretendia iniciar 2 leituras que eu estou fazendo. Uma delas em conjunto e outra de meta, né, do ano. E queria ler esses 2 livros inteiros. Não rolou. Uma das leituras estava super fluida, a outra não tava tão fluida assim, tava
tava meio travada, juntou com esse clima de Veda e eu praticamente não li nada. Então vamos lá. No primeiro dia eu fiz um vídeo mostrando mais ou menos, né, o quanto eu conseguia ler em um dia. Esse vlog até já saiu aqui no canal, se eu não me engano, e foi só o primeiro dia dessa semana que eu li muito, o resto foi ladeira abaixo. Então eu comecei a semana na segunda-feira, dia 5, lendo 33 páginas de O Vermelho e o Negro, e aí eu li 2 capítulos na segunda-feira, que totalizaram 100 páginas. A autora simplesmente não sabe dividir a história em capítulos. Então, assim, foram 100 páginas que eu li muito rápido, foi uma leitura muito fluida, só que aí depois eu acabei, sabe, ficando meio travada para fazer outras leituras. Então, nesse primeiro dia da semana, eu li 133 páginas. São 2 leituras que eu tô gostando bastante, tá? Mas, assim, em meio a todas as outras coisas para fazer, às vezes eu não consigo simplesmente sentar e me concentrar e ficar lendo, porque eu fico pensando, nossa, eu tenho que editar aquele vídeo, nossa, eu tenho que fazer isso, e tem o meu trabalho fora do canal também, então às vezes eu simplesmente não consigo ficar com a cabeça focada na leitura, e aí eu prefiro nem ler. Ainda na segunda, era um dia que eu pretendia ter iniciado a leitura de Lolita. Pretendia ler até a página 66 de Lolita. Não li nada. Na terça-feira, eu teria a meta de segunda e a meta de terça-feira para ler. Eu li 23 páginas de Lolita na terça-feira e foi só o que eu li nesse dia. Não me pergunte o que rolou, não me pergunte o que eu tava fazendo, eu não lembro nem o que eu comi no café da manhã, entendeu? Só sei que eu li 28 páginas de Lolita e esse foi o meu dia de leituras de terça-feira. Daí, no dia 7, eu retomei a minha leitura de O Vermelho e o Negro para poder finalizar a parte 1 e li as 50 páginas que faltavam. Então, ter essa sensação de meta cumprida reacendeu um ânimo aí de leitura dentro de mim. E aí eu já peguei também a história do Ladrão de Corpos pra ler um pouquinho, mas eu só consegui ler 28 páginas dele. E assim, essa é uma leitura que, quando eu pego pra ler, a história até vai, sabe? Mas até eu criar coragem, vir uma vontade assim de pegar ele pra ler, é que é o problema. Ainda no dia 7, eu retomei a minha leitura de A História Secreta, que eu só tinha lido lá na segunda-feira, e li 67 páginas, e desde então não peguei mais, então parei ele por aqui. Quinta-feira, dia 8, eu estava determinada a fazer esse livro render, e aí eu peguei ele de novo para ler, então numa tentativa ali de avançar nessa história, e acabei lendo 52 páginas, e também foi a minha única leitura do dia. Eu sinto que eu preciso ler outras coisas antes, sabe? Tipo, cumprir outras metas antes de pegar esse livro pra ler, porque depois que eu pego isso aqui, a minha vontade de continuar lendo é zero. Esse livro me derruba num jeito assim que eu simplesmente não tenho vontade de fazer mais nada, ai, não sei, é muito agoniante. E aí, na sexta-feira, que foi o dia que eu gravei aquele vídeo fazendo coisas literárias, eu acabei trocando o tempo de tela, né, o tempo que eu fico no celular, por leitura, o que deu aí umas 2 horas e pouquinho, na verdade não tempo de celular no geral, tempo de redes sociais, que deu aí um total de 2 horas, e eu passei essas 2 horas lendo Os Irmãos Karamazov, porque eu também tinha que terminar uma parte específica aqui para poder gravar o próximo diário de leitura que vai sair lá no Catarse. Então, eu li 54 páginas desse livro e não consegui cumprir a meta que eu precisava para poder gravar o diário de leitura. É sobre isso, mas avancei 54 páginas. Cada avanço nisso daqui é uma vitória. Sábado e domingo não teve leitura, então 0 páginas aí durante esses 2 dias. E, assim, não fico frustrada, porque geralmente são dias que eu não espero ler nada. Então, quando eu consigo ler, eu fico feliz, mas se eu não conseguir ler também, tá tudo certo, porque eu não tinha planejado. Então, eu sou o contrário, né, de algumas pessoas que não conseguem ler muito durante a semana e no final de semana, né, tentam tirar um tempinho pra ler. Eu já aproveito pra ler ao longo da semana e no final de semana tirar um tempinho ali pra relaxar mesmo. E todos esses livros que eu peguei pra ler durante a semana me renderam 397 páginas. E é isso que dá você querer ler
5 livros ao mesmo tempo, porque você não vai ler os 5 livros de uma vez, entendeu? Você vai ler um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho do outro, e quando você soma todas as páginas que você leu de todos eles, dava pra ter finalizado um. Mas não posso reclamar também, porque eu sei que eu não funciono focando em um livro por vez. Eu vou ficar entediada, eu vou cansar daquela história, eu vou querer ir pra outra história, e aí se eu for do tipo de pessoa que não consegue pegar outro livro enquanto não tiver terminado um, eu vou ficar empacada naquele livro, entendeu? Então assim, eu sei que eu não funciono lendo um livro por vez, então eu prefiro pegar 5 livros pra ler e no final da semana ter lido uma quantidade de páginas que dava um livro inteiro, do que pegar um livro num dia, cansar, não conseguir ler o resto da semana inteira. E aí, com esse vídeo, podemos tirar uma conclusão de que eu tenho picos, né? Então, segunda-feira foi o meu pico de leitura, que são dias, assim, que eu acordo motivada pra ler e eu vou passar todo o tempo que eu puder lendo. E aí, às vezes, tem semanas que eu tenho vários dias assim, tem semanas que eu não tenho nenhum dia assim. Tem semanas que eu realmente consigo ler todos os dias, até nos finais de semana. Tem semana que eu não consigo ler, tipo, até mais do que, né, sem ser o final de semana. Então, dali na quinta-feira, eu já não consigo ler mais nada. Principalmente início de mês, que é um período ali que eu já tô entrando no modo rotina de gravação e edição de vídeo, programar os vídeos pro canal e tudo mais. Então, são dias que eu realmente tento já não me cobrar muito, porque eu sei que eu não vou conseguir ler tanto quanto numa semana mais tranquila, ainda mais agora durante o Veda, né? Não adianta eu querer ler a mesma quantidade que eu leio num mês normal e num mês de Veda. Outra conclusão que podemos tirar desse vídeo é que ele não é um vídeo pra mostrar, tipo, olha o quanto eu li essa semana. É um vídeo pra mostrar leituras reais aqui, que às vezes a gente posta um vídeo lendo um livro inteiro, 2, 3 livros, a gente, quando tá assistindo, parece que aquela pessoa leu aquele livro rápido, mas por trás de todo aquele processo se passaram semanas e semanas. Então, assim, essa semana foi assim. Tá tudo bem, porque a próxima semana pode ser melhor, e se não for a próxima, pode ser. O importante é continuar lendo de pouquinho em pouquinho, não perder aquele hábito de ler, né? Porque eu sinto que quando eu começo a semana bem, a minha semana de leituras, né, ela vai melhor também. Se eu já começo, tipo, ignorando as leituras, o resto da semana simplesmente não flui. Então, é questão de você se manter ali constante, não importa se um dia você leu 200 páginas e no outro você leu 15. O que importa é que você leu, é que você tirou um tempinho pra ler e pra relaxar, tá? Não é porque você leu 200 páginas num dia que você vai ficar se cobrando pra ler 400 no outro. Então, assim, isso não existe. Foca só em tirar o tempinho pra ler e o resto acontece. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais aí de como funciona a minha semana de leituras, o quanto eu realmente leio ao longo dos dias. E quem sabe não trago mais vídeos assim em algumas semanas mais específicas, semanas que às vezes podem ser muito cheias ou muito vazias, ou que tiver acontecendo alguma coisa que pode ser interessante mostrar como o nosso ritmo muda, né, ao longo dos dias. Então a gente se vê em um próximo vídeo e tchau!